O que pode ser feito a partir de agora para que esses eventos não se repitam ou que a gente consiga mitigar as consequências dessas tempestades? Bom, olha, isso aí tem que ser tratado de dois pontos de vista. Um é como é que nós colaboramos para reduzir o processo de mudança climática, né? Isso é uma questão que não é só do Brasil, não é só de São Paulo, mas São Paulo ou Rio de Janeiro, as cidades brasileiras, elas podem contribuir, né? Por exemplo, uma das maiores fatores de emissão de gases de efeito estufa que gera o aquecimento global é a mobilidade. No caso das cidades brasileiras, aproximadamente 60% das emissões são geradas pela emissão de gás carbônico na mobilidade, principalmente pelos carros, né? Carros, motos, ônibus, caminhões, mas como os carros são muitos, né, é o principal fator que gera mudança climática. Então, temos também a questão dos resíduos sólidos e temos questões que estão no Brasil, mas que não estão necessariamente na cidade, por exemplo, desmatamento da Amazônia, queimadas, tudo aquilo que a gente tem visto. Isso pode fazer com que a gente evite essa transformação tão grande no clima que está gerando eventos extremos. Mas como isso vai demorar muito para acontecer, tá certo? Isso é um processo, nós já estamos vivendo a crise climática, então nós precisamos adaptar a cidade. Primeira coisa, para ser bem objetivo, nós não deveríamos mais permeabilizar o solo. Então você falou, estão derrubando casa para fazer prédio. Esse não é o problema principal. O problema é você derrubar uma mata, como aconteceram alguns empreendimentos imobiliários, uma área que era permeável, e você está transformando ela numa área impermeável. Porque se você derruba uma casa para fazer um prédio, você pode, inclusive, nesse prédio, reduzir a área construída, a projeção da construção sobre o terreno e ampliar a área permeável, né? Então, mas nós não podemos suprimir mais maciços verdes na cidade. Segunda coisa, né, você está vendo aqui essa enchente toda. Nós temos que evitar a permeabilização das ruas, né, principalmente das ruas que estão em fundo de vale. Então, outra coisa errada que está sendo feita hoje em nossas cidades é pavimentar, fazer asfalto em cima do paralelepípedo, porque o paralelepípedo ele é mais permeável do que o asfalto, né? Em alguns casos, nós vamos ter que renaturalizar aquela área, ou seja, você retirar o asfalto, retirar a pavimentação e recompor a mata ciliar que existia anteriormente naquele lugar. É claro que isso não pode ser feito em todos os lugares, mas em alguns lugares vai precisar ser feito. Existem algumas experiências no mundo que mostram a possibilidade disso acontecer. Terceira coisa que é fundamental, nós temos que reter a água antes dela chegar nos fundos de vale. Isso pode ser feito em grandes obras, como são chamados piscinões, mas os piscinões têm vários outros efeitos negativos, mas o piscinão é uma maneira de você armazenar água antes dela chegar no fundo de vale. E podemos fazer isso de uma maneira mais sustentável e mais adaptada ao meio ambiente, que é fazer a partir, né, de pequenos reservatórios dentro das próprias casas. Ou seja, ao invés da água correr rapidamente para o fundo de vale, ela fica armazenada, né, por exemplo, no quintal de uma casa, né, e essa água pode ser armazenada e ser reutilizada, que é uma outra prática sustentável, né? Por exemplo, ela pode ser usada para regar jardins, ela pode ser usada para descarga, ela não pode ser usada para consumo humano, mas ela pode ser usada para outras finalidades. Ou senão, ela fica apenas retida durante um período, por exemplo, um período de 2 horas, 3 horas. Então, isso é fácil de ser calculado. Você pega uma precipitação muito intensa, calcula um período que vai chover aquela chuva muito intensa, cria um reservatório equivalente à área, que toda a água que cair naquele lote, ela vai ficar armazenada durante o período da chuva. E depois ela vai sendo soltada aos poucos, né, de modo que você não gere incêndios tão fortes como essa. Tem várias, né, questões que precisam ser feitas. Em alguns casos vai ter que se refazer o sistema de drenagem da cidade, a macro-drenagem ou a micro-drenagem, por exemplo, ampliar as canalizações que já estão feitas. Em alguns casos, onde não é possível renaturalizar, muitas vezes vai ter que se ampliar as canalizações. Então, são intervenções estruturais que precisam ser feitas na cidade e onde é muito importante o papel do poder público, mas também, né, a participação dos moradores. E, finalmente, uma coisa que é muito importante nas enchentes é a questão dos resíduos sólidos, né? Eu falei dos resíduos sólidos quando eles vão para os aterros, que eles emitem
metano, que é um gás de efeito estufa que pode gerar acelera a mudança climática. Mas você pode também ter um outro problema dos resíduos sólidos, que é os resíduos sólidos que ficam soltos na rua, né, que não são devidamente armazenados, que não são devidamente coletados, e na hora da chuva, esse resíduo é todo levado para o fundo de vale, para os bueiros, entope os bueiros, e isso acelera o processo de inundações. Então, são várias medidas que vão ser tomadas simultaneamente para enfrentar esse problema.